só está esperando a coordenadora entrar, tá? A coordenadora vai entrar agora. E aí, pessoal, tudo bem? Animados para o tema de hoje? Hoje o tema é fogo no parquinho, né? Na outra live a gente estava falando sobre temperamentos difíceis no ambiente de trabalho e muita dúvida sobre liderança, então a gente decidiu fazer a live de hoje sobre liderança, né? Então hoje a gente vai estar aberta para muitas perguntas, algumas pessoas já mandaram as perguntas para a gente aqui no direct. Então hoje a gente vai começar a fazer assim. E a gente está no YouTube também, então a gente vai começar a nossa live. Tudo bem, Adriana? Tá me ouvindo? Tudo bem, estou. Sirlene, Gente, tudo bem? Cris, então vamos dar, já deu boa noite a todo mundo aí, né? Sim. Então, eu só queria orientar o pessoal o seguinte, nós estamos utilizando hoje o StreamYard para poder nós duas aparecermos ao mesmo tempo lá no YouTube. Então, às vezes vai dar algum delay na nossa transmissão aqui, aí eu conto com a colaboração de vocês. Porque o Instagram, ele não tem nenhum ainda stream que a gente possa utilizar para transmitir ao mesmo tempo em duas plataformas. Então, para agregar este valor aí ao conteúdo da Cristiane e satisfazer a necessidade dos nossos ouvintes, nós vamos utilizar dessa plataforma também. Tá bom? Okay. Então, Cris, pode dar o start aí no YouTube para nós começarmos a apresentação lá também. Ok. Então, pessoal, a gente está... Boa noite, pessoal aí que está no YouTube também nos assistindo. Esse tema ele foi muito solicitado, né? Sobre liderança, é um tema sempre muito curioso. A gente, com essa experiência que a gente tem das empresas, há 20 anos eu trabalho praticamente indoor, né? As empresas chamam, no início, era praticamente não, era só para empresas, né? As empresas nos chamavam, nos convidavam para dar o treinamento para as lideranças. E a gente trabalhava sempre estratificado por níveis, né? Diretoria, superintendência, gerência e coordenação. E só que nos últimos anos, a gente tem observado, principalmente nos últimos 3 anos para cá, que o tema liderança tem chamado a atenção de muitas pessoas, mesmo fora do mundo corporativo. O porquê disso? Porque o termo, né, a semântica, quando a gente fala no entendimento que a gente tem de liderança hoje, ele é muito mais abrangente do que só a nível de empresa. A gente entende a liderança hoje como a capacidade da gente influenciar pessoas. E todo mundo hoje precisa, no mundo que a gente está, né, principalmente, a gente precisa dessa conexão. A gente precisa de conectar com os nossos clientes. A gente precisa de ter o convencimento, né, dos nossos clientes. A gente precisa de, tanto na venda física quanto na venda online, a gente precisa de liderar essas pessoas, de influenciar essas pessoas no sentido de fazer com que elas entendam o propósito da nossa venda, o que meu produto pode agregar na vida dela, o que meu serviço pode ajudar no serviço dela, trazer esse resultado positivo. Então as pessoas começaram a entender que se eu não tiver lideranças bem fundamentadas, eu não consigo ter resultados melhores, né? Eu não consigo crescer no meu negócio, eu não consigo estabelecer um negócio de sucesso se eu não tenho as pessoas corretas para trabalhar. Então, a gente começou a trabalhar muito com pessoas fora também do meio corporativo, né? E com a pandemia a gente acabou acelerando um projeto que já estava aí no forno, que é esse infoproduto, onde a gente consegue hoje atingir muito mais pessoas com a mesma qualidade do que presencialmente, né? Então a gente lançou a mentoria, foi muito legal, a gente teve um resultado muito bom, assim, em termos de aproveitamento, que era a minha preocupação, e de ser igual no presencial, e a gente conseguiu, então, manter essa qualidade aí na entrega. Então, agora a gente está lançando outros produtos, sempre com muita responsabilidade, preocupada muito com a interação, então a gente fez ao vivo, onde as pessoas conseguem conectar comigo durante a mentoria,
porque não fica uma via única, né? A gente consegue tirar as dúvidas, as pessoas vão trazendo e a gente vai melhorando essa comunicação aí, tá ok? Então é Ô, isso, Cris, pessoal. Então vamos... Não, pois não. o que eu observo, o que eu tenho observado durante esses nossos encontros e também durante a mentoria, é que durante toda a sua exposição, todo o seu contato durante a mentoria e também nesses nossos encontros online que nós estamos tendo aqui pelo Instagram e pelo YouTube, o seu conteúdo ele é muito voltado à realidade, né? E eu me lembro muito bem de uma frase que ficou marcada na minha cabeça, de um comentário que uma mentorada fez um dia, e falou assim: Nossa, Cris, parece que você se materializou hoje no nosso dia hoje de trabalho, porque você falou exatamente, naquele dia você comentou na mentoria exatamente o fato que havia acontecido, né, de um problema que havia acontecido naquele dia na rotina daquela empresa. Sim. Então, assim, é o que eu tenho observado isso, que eu acho muito importante, além também de outro fator importante que eu observei, como que você consegue transmitir de maneira clara para as pessoas o conteúdo independente da área de atuação. Sim. Então, durante a mentoria, nós tivemos um grupo bem eclético, né, de várias áreas, área da saúde, área do comércio, e, Sim. assim, Profissionais liberais, né, que estão procurando e muito. profissionais liberais, e você conseguia administrar o conteúdo de forma que atingisse as necessidades de todo o público ali que nós estávamos, né, nos É, propondo a atingir. E esse é o aqui grande também nas desafio, né? lives, a gente vem observando isso, né? Que o público está cada vez mais diversificado e o conteúdo que você traz, ele é bastante importante, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal, né? Que Isso aí. trazem reflexos bem positivos também na vida pessoal das pessoas, né? Esse aí tem sido o nosso grande desafio, né? De conseguir passar isso para dentro das realidades de todo mundo, né? De conseguir Uhum. realmente fazer diferença no resultado da empresa, as pessoas realmente conseguirem sentir, né? E durante a mentoria mesmo, a gente via que as pessoas já estão aplicando, né? E isso é muito legal. É esse o nosso objetivo, sair, pegar a teoria, né? Fazer, lógico, embasado numa teoria muito robusta, mas sempre jogando para a parte prática. Né? Ok? Ok. Então vamos começar com as Uhum. nossas perguntas que nós tivemos hoje. Bom, como já foi dito aí, o tema liderança é sempre um tema bastante buscado, né, pelo nosso público. Então, por isso, nós Sim. resolvemos manter novamente esse tema. Então, a primeira pergunta que nós tivemos foi a seguinte: fico muito estressada quando tenho que dar feedback. Posso pedir para outra pessoa fazer? Ah, interessante. É, a outra pessoa, ele falou quem que é a outra pessoa ou não? Não. Não, tá. Assim, ó, o feedback, ele sempre tem que ser dado para o líder direto do colaborador, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um profissional liberal, que ele tem uma colaboradora, né? Vamos considerar um negócio menor, aí, que a gente tem o dono da empresa, né? O profissional liberal, o dono de uma loja, e que ele tem ali poucos colaboradores e não tem nenhum gerente. É ele direto com a equipe. Então, a pessoa que tem que dar o feedback é ele. Se ele tiver um gerente, quem vai dar o feedback é o gerente. Então, é sempre a liderança próxima à equipe, mais próxima à equipe. Por que isso? Porque se eu não fizer dessa forma, se eu como, eu vou colocar então um exemplo aqui, eu como um profissional que eu tenho uma clínica e eu tenho um gerente, tá? Então, se eu chego e abordo a minha equipe sem passar por esse gerente, eu estou queimando a liderança desse gerente. Por quê? Porque quando eu entro com as minhas ações, com as minhas observações, com as minhas solicitações, eu estou atropelando um processo que eu mesmo estabeleci na hierarquia, onde eu tenho eu como a dona do negócio, né, vamos dizer, onde eu tenho gerência e aonde eu tenho um subordinado. Então, se eu atravessar essa liderança que está aqui no meio, a gerência no caso,
eu vou atrapalhar o trabalho todo e vou tirar a autonomia dessa minha liderança. Então, ela não vai conseguir mais trazer esses resultados para mim. Então, é uma coisa que eu não posso terceirizar. Eu não posso terceirizar. O feedback, ele tem que ser dado pelo líder direto do pelo líder imediato. Tá? Tem pessoas, às vezes a gente vê interessante, gerentes, assim, ou gestores, ou empresários, experientes, e que não gostam do momento de feedback. Né? Então, eles demoram para dar o feedback, enrolam, deixam mais para frente possível. Aquele dia ele está estressado, não quer dar o feedback. Aí no dia que ele programa para fazer o feedback, aquele ali é um momento de estresse para ele, então ele acaba não adiando para não ter que criar aquele embate ali com o colaborador, né? E isso acaba prejudicando muito, porque um colaborador sem feedback é uma das coisas piores que a liderança pode fazer para ele, para a equipe, para o resultado. Porque a pessoa fica sem orientação nenhuma, então ela não sabe se ela deve avançar ou se ela deve recuar. Se o momento que ela está, se o que ela está entregando está bom ou ruim. Isso desmotiva muito, né? Então, esse feedback ele tem que ser encarado como um momento de crescimento para essa equipe. Ela não pode ser considerada, a gente brinca assim, que não é um big fone, né? Que na hora que você chama para a sala do líder, quer dizer que você vai ser execrado lá dentro. Não, o feedback ele é um momento de crescimento. É um momento de oportunidade onde o líder vai ter uma conversa com o seu colaborador, onde ele vai pontuar os pontos, vai falar dos pontos positivos e dos pontos que ele tem a desenvolver. E vai oferecer para ele ali a ajuda do que ele precisa, vamos chegar a uma conclusão do que não está de acordo, por que a entrega dele não está boa, o que está faltando. De repente ele vai te dar um posicionamento ali que está faltando uma questão de infraestrutura ou alguma outra coisa, né? Das mais variadas, que pode estar impactando na entrega dele. Então esse momento é um momento de conversar, de conhecer melhor. E eu falo que é o momento também de saber se o colaborador realmente tem interesse em melhorar. Então, é um momento que você escuta também, né? Porque tem colaborador que você dá feedback e ele não melhora. Então, nesse momento aí dessa conversa, você vai colocar para ele, estender a sua mão e falar que eu preciso que você me entregue isso. Eu quero saber o que você precisa para você conseguir, para você atingir essas metas que a gente traçou. Então, o feedback ele não pode ser terceirizado, ele tem que ser dado pelo líder direto. Não tem outra opção, tá? Não dá para terceirizar feedback. Cris, não dá para fugir da raia, não, né? E a equipe tem que saber quem que manda ali, né? Porque se ela tem duas lideranças dando ordens ou dando orientações, a equipe fica muito perdida, né? Então, isso impacta de forma muito negativa na equipe. Então, você tem que definir quem é o cacique e quem são os índios, né? E decidir para quem essa equipe vai responder. Porque a partir do momento que ela tem duas ou mais lideranças a responder, faz bagunça, né? É igual uma orquestra. A orquestra só tem um maestro, não tem como uma orquestra tocar com dois maestros. Então, é mais ou menos o mesmo pensamento. Respondi? Sim, com certeza. E só avisar a audiência, se vocês quiserem enviar perguntas, tá? Fiquem à vontade. Vou para a segunda pergunta. O que fazer quando o colaborador não melhora, mesmo depois que você já deu vários feedbacks? Tá. Então, o feedback, ele tem um momento ali que você vai criar esse momento junto com o seu colaborador, onde a gente comentou agora, né, na outra pergunta. O que eu faço com esse colaborador? Como que eu converso com ele? Como que eu deixo ele a par do que está acontecendo? É o momento que eu vou passar para ele onde eu estou satisfeita com o trabalho dele e onde eu acho que ele precisa de melhorar. E colocar claro para ele que, independente dele continuar ou não na empresa, se ele vai ser promovido ou não, é uma questão de você, como líder, ter a obrigação de fazer com que ele se desenvolva, né? Que essa é a função maior do líder, fazer com que a equipe dele desenvolva. E esse líder é pressionado para dar resultado. Então, a equipe dele tem que entender, ficar claro para essa equipe que a cobrança dele é para que ele se torne um colaborador melhor, que ele cresça profissionalmente e que ele tenha essa entrega melhor para ele, né? Independente de ser para a empresa, pensar nele como profissional. Então, quando o colaborador, você já deu feedback, você posicionou bem, você dá o feedback dentro de todas as técnicas, né? A gente tem várias técnicas de feedback. Quando eu respeito toda a parte
metodológica, né? Que eu faço feedback de forma bem feita, que eu consigo colocar para ele de forma clara, me coloco à disposição para desenvolvê-lo e ele não avança, a partir do momento que eu coloquei para ele o que ele precisa de melhorar, aonde eu coloquei para ele quais são os gaps dele, que eu coloco à disposição, eu como líder, do que ele precisa para eu poder ajudá-lo a ele atingir o resultado melhor. O que ele precisa de mim, o que eu posso facilitar para que ele cresça profissionalmente. E esse colaborador, com toda essa conversa, ele não avança, ele está falando, está me mandando uma mensagem que ele não tem interesse de melhorar. E quando o líder percebe isso, que ele já esgotou todas as oportunidades que ele tinha, que ele já tentou desenvolver esse colaborador, agora o líder tem que estar com isso muito, muito claro, né? Ele tem que esgotar todas as possibilidades. E aqui eu quero chamar a atenção que tem, às vezes, líder que não tem paciência com a curva de aprendizado. Isso a gente tem que entender qual que é a diferença entre o colaborador não querer melhorar ou aquele colaborador que tem dificuldade para aprender ou tem dificuldade naquela área ali que ele está. Então, de repente, ele está na área que não é uma área confortável para ele. Ele não está no local onde ele pode fazer uma entrega melhor. Talvez ele num outro setor. Às vezes, só de você recolocar o colaborador dentro da equipe em outra área, onde ele se identifica melhor. Então, tudo isso é papel do líder. Quando o líder identifica que não, ele está no lugar certo, ele realmente não se manifesta para melhorar, todas as colocações que você fez, ele não avança porque ele realmente não está nem se esforçando para melhorar. Então, isso fica de uma forma muito natural, que eu falo assim, que a gente não demite ninguém, né? Quando você faz um feedback estruturado e você segue toda a metodologia, no final o próprio colaborador vê que ele não vai ficar, porque ele não está fazendo entrega. Então, eu sempre falo assim, é melhor eu pecar por excesso, assim, de eu não mandar ninguém embora se eu não tive o meu trabalho como líder bem feito. Mas a partir do momento que eu tenho essa segurança, que esse líder entrou, que esse líder fez o papel dele, que ele tentou desenvolver esse colaborador o máximo que ele pôde, que ele deu todas as ferramentas, que ele deixou claro e ele percebeu que esse colaborador não quer avançar, aí é o momento de desligar. E o próprio colaborador, então, esse momento ele não é de surpresa. Eu falo que quando o feedback é bem trabalhado, o colaborador não assusta, porque você já vai colocando ele na situação. Eu falo, a gente não demite ninguém. O feedback bem estruturado, ele coloca para o colaborador e ele mesmo vai se demitindo, né? Então, eu falo assim, eu gosto muito de quando eu falo assim, olha, Adriana, eu tenho essa vaga que você está ocupando, mas para essa cadeira eu preciso dessas competências. Aqui você entrega legal, nesse ponto também. Agora, tem esses 2 pontos aqui, 3, 4, que a gente precisa de desenvolver, porque quem ocupa essa cadeira precisa de ter essa entrega. Então, eu quero te ajudar, quero saber o que você precisa para a gente poder te desenvolver para você permanecer nessa cadeira. Porque ninguém tem cadeira cativa, né? Eu tenho que deixar isso claro na minha equipe. Então, a partir do momento que ele entende isso, que está claro, que você deixou de forma clara, ofereceu ajuda, deu todas as possibilidades dele melhorar, e ele não se manifesta, ele não manifesta nenhuma vontade de crescimento, aí é a hora de desligar esse colaborador. Tá? E eu vejo muito líder gastando muita energia com um colaborador ruim, que não quer se desenvolver. Tá, gente? Quando eu falo ruim, é no sentido de não querer, de não estar com envolvimento naquele propósito ali. E o líder insistindo para ele que ele continue, que ele cresça, e o líder tem dificuldade de entender que ele não está crescendo, não é porque ele não consegue, é porque ele não quer. E quando chega nesse ponto, o líder tem que ter isso muito claro, que é a hora de desligar esse colaborador. Porque quem está se demitindo é ele, né? O bom líder não desliga ninguém. Ele dá oportunidade para as pessoas desenvolver as capacidades para ficarem. Agora, se o colaborador não quer, eu, enquanto líder, não posso querer por ele. Então, eu acho que é por aí. Cris, o tema da nossa live hoje foram um assunto, um tema, né, que abre um leque para várias discussões, né? Sim. Posso ir para a segunda pergunta? Aliás, para a terceira pergunta? Terceira, pode. Minha equipe está muito desestimulada. O que vou fazer para motivar minha equipe? É engraçado que a gente recebe muito convite para a empresa para fazer motivação de equipe, né?
E esse trabalho eu não faço. Esse trabalho de ir para o auditório, colocar todo mundo dentro do auditório, dar um prêmiozinho ali, dar um mimo naquele dia, soltar balão, estourar, bater palma, faz uma auê danada dentro do auditório, né? Faz aquela motivação, faz exercício físico, faz polichinelo, e aí as pessoas saem de lá naquela energia, bom, legal, sai de lá todo mundo empolgado. Só que esse tipo de atividade, por que eu recuso esse tipo de trabalho? E olha que tem muita empresa ainda, infelizmente, ainda acha que a motivação é por aí, né? E não é. A motivação, ela vem de quando o colaborador, ele é, primeiro, reconhecimento, né? Um bom colaborador, primeiro o líder tem que estar atento aos bons colaboradores dele, porque eu vejo as lideranças gastando muita energia com os ruins e esquece dos bons. Então ele começa a nivelar a equipe dele por baixo, né? O colaborador que é um bom colaborador, ele quer ser reconhecido. Então, se eu, enquanto líder, não consigo reconhecer o meu colaborador, eu não tenho espaço para ele crescer dentro da minha empresa, por exemplo, ele tem eu tenho que entender o que ele quer da vida dele profissional. Porque nem todo mundo quer ser líder, né? Nem todo mundo nasceu para ser líder no sentido de objetivo de vida. Às vezes a pessoa não quer. Ela pode ser treinada para ser um líder, mas ela não quer ser líder, ela quer ser operação, ela gosta de ficar na operação. Ok, não tem problema nenhum com isso. Aliás, as pessoas boas na parte operacional têm que ficar na parte operacional mesmo, né? A liderança a gente escolhe por outros critérios, não por um critério de bom tecnicamente, que também é outro erro que a gente vê muito. Mas quando a gente está falando em liderança, a gente tem que pensar que esses líderes, eles têm que estar focados, né, nessa intenção, assim, o que esse colaborador, o que eu ofereço para ele? Bom, primeiro, bom colaborador, eu não reconheço ele. Segundo, a questão de oferecer um cargo a mais não é a solução, porque às vezes ele não quer. E aí, o que eu faço com esse colaborador? Que ele quer um crescimento horizontal e a minha empresa o líder só imagina que o crescimento é vertical. Então, ele também não tem uma opção para ele. Ele não faz gamificação, ele não faz nenhum tipo de estímulo. Ele trata o colaborador dele, o mau colaborador, ele peca. Ao invés dele realmente cobrar desse mau colaborador, ele faz vista grossa. Então, o cara que entrega, que está dando sangue ali, que é competente, que chega com sangue nos olhos ali pela empresa, veste a camisa, dá o suor dele ali. O líder não reconhece. Ele vê o do lado fazendo corpo mole e não se manifesta. Como que eu vou manter essa equipe motivada? Então, as pessoas ficam esperando, assim, geralmente eu acho que eu frustro as pessoas quando eu respondo assim, porque as pessoas ficam esperando que eu fale assim, olha, põe no auditório, joga confete para cima, faz um carnaval. E não é isso, né? Faz grito de guerra, né? Tem muitas coisas, não sei o que, junta todo mundo lá. Não, esquece. Eu preciso de ter uma liderança coerente, eu preciso de ter uma liderança justa, porque as pessoas querem ser reconhecidas pelo que elas entregam. E a partir do momento, a gente tem, né, aquela frase que fala que o mais você tratar pessoas diferentes de forma igual é você matar a sua equipe. E é verdade, né? Então, eu acho que motivar é isso, eu ser um líder justo, né? Se eu tiver uma empresa onde eu posso remanejá-lo para entender qual que é o objetivo dele profissional e tentar remanejar, porque às vezes nem está na mão direta dessa liderança, né? Ou às vezes a empresa é pequena, não tem para onde ele crescer de forma vertical, então eu tenho que dar bonificação para ele. Eu vejo pessoas perderem excelentes colaboradores porque não querem dar aumento. Gente, assim, é uma bobagem tão grande isso, porque se a pessoa traz resultado para você, pague em cima do resultado que ela trouxer. Esquece esse negócio, mas fulano tira tanto, tá ganhando muito. Não, se ela tá te trazendo, ela não tá. Deixa ela ganhar muito, não tem problema. Eu ganho, ela ganha. Agora, tem pessoas que querem sugar esse colaborador ao máximo. Não dá uma bonificação, não dá. Se ele vender 30 ou vender 90 é a mesma coisa. Se ele fechar 2 tratamentos ou 20 é a mesma coisa. Como que essa pessoa vai estar motivada? Imagine você indo para o seu trabalho todos os dias, pensando, independente do que eu fizer, eu vou ganhar a mesma coisa e ninguém vai me valorizar. Você se mantém motivado? É impossível, né? Então, geralmente, a minha fala frustra os empresários, porque eles esperam que eu tenha uma mágica, um grito de guerra, uma coisa mágica para poder oferecer, e não tem. Se a liderança não souber, não for bem sedimentada ali, não tiver bem
bem atenta à equipe dela, não for um bom líder, ela vai impactar nisso aí tudo, né? Então, quando a gente fala de treinamento de liderança, a gente vê assim como que impacta em tudo dentro da empresa. Se eu não tiver líderes bons, esquece, eu não vou ter resultado bom, eu não vou ter um clima organizacional bom, eu não vou ter crescimento do meu resultado, porque quem faz são as pessoas. Tá, o Cris. Ah, peraí que eu tirei meu som. O Cris, queria comentar uma outra coisa com você, mas me falhou aqui na. Eu tô com uma pergunta aqui. Você quer que eu faça daqui do Sim, vai YouTube? aí. Isso que eu ia te perguntar, se você já tinha recebido mais alguma pergunta aí. Para Tô com uma você. aqui. Tá, pode continuar então. Tá. Pode ler a Então, sua pergunta aí. hã? Ah, Pode peraí, o ler a sua pessoal tá pergunta. falando que tá dando eco. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar o som daqui para não dar o eco. Pessoal, me responde aqui se melhorou, tá? Ô, Cris, mas está dando eco também por aquela questão que eu expliquei no início, né? Que a gente está usando Pois é, aí eu tô tirando o um. som aqui do YouTube para ver se a gente consegue. Pessoal, me dá um ok aqui se vocês estão tendo eco ainda, só para a gente corrigir o som aqui. A Cris, a Ok, melhorou? Karina entrou aí no Instagram. Ô, Hã? Karina, seja bem-vinda. Karina, Eu não tô conseguindo. aqui no YouTube estão falando que tá ótimo o som. Ótimo, então tá. Então vamos. Uhum. Tá. A pergunta aqui foi o seguinte: eu acho que eu já respondi, mas vamos lá. Qual é a hora certa de demitir o colaborador? Na verdade, assim, às vezes as pessoas perguntam que horas que eu desisto daquele colaborador, né? Que eu falo, não, lavo minhas mãos, eu já fiz tudo. Acho que a gente já falou sobre isso. É, é muito desse feeling aí de você. Primeira coisa que eu falo assim, o líder tem que ter certeza de que ele realmente usou todas as ferramentas que ele tinha, que ele não tem mais aonde remanejar essa equipe, que ele não tem mais onde colocar essa pessoa, aonde ele não tem uma outra opção para ela, né? E eles não conseguem dar uma outra opção para esse colaborador e esse colaborador não se sente ali também feliz dentro da empresa, porque isso pode acontecer, né? Então, se eu percebo assim, esse colaborador, por exemplo, ele quer um crescimento, ele quer crescer profissionalmente, e eu tenho uma empresa pequena que eu não tenho aonde recolocá-lo. Então, eu tenho que ajudar esse colaborador a recolocar ele no mercado, porque não adianta ficar segurando também uma pessoa que quer crescer, né? Isso aí não funciona, porque ou você vai perder ela no momento que você não está preparado, numa oportunidade que ela tiver, ela vai, né? Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai e vai te deixar na mão. Então, quando essa pessoa não está, você vê assim que ela não está satisfeita, você tem que já organizar para poder substituí-la. Porque, gente, os dois lados têm que estar bem. Não existe só um lado estar satisfeito, né? É engraçado que quando a gente fala assim de um lado estar satisfeito, as pessoas esquecem. É como se falasse, mas o mercado está pagando tanto. Ou então fala assim, se não quiser, tem um monte que quer no lugar dela. Mas você quer pessoas que trabalham com você, que você quer ter um resultado bom na sua empresa, você quer chegar a atingir um nível de qualidade bom com pessoas que não têm outra opção? Está com você por falta de opção? Então, assim, como que cresce um negócio? Como que a sua clínica vai crescer? Como que o seu negócio vai crescer? Se você já seleciona as pessoas, sabendo que as pessoas querem, por exemplo, ter uma pretensão salarial. Por que a gente pede pretensão salarial? Porque eu preciso saber mais ou menos quanto que essa pessoa tem uma ideia do que seria. Ela vai colocar sempre o valor, não é de mercado. Ela vai colocar um valor que para a vida dela, ela consegue viver com um padrão que para ela considera bom. E isso varia muito. R$ 3.000 para uma pessoa pode ser o suficiente e para outra 30, né? Ok. Mas eu não posso contratar uma pessoa que tem uma pretensão salarial para ganhar 15 mil, aí você fala assim, não, mas eu vou oferecer 7, o máximo que eu posso pagar é 7. Ok, essa pessoa vai ficar com você até o momento dela arrumar um de 15. Aí você fala, Cristiano, mas não arruma de 15. Tudo bem, mas aí ela vai vender planta, ela vai vender bolo, ela vai vender doce, ela não vai estar 100% com você, porque a renda dela, a vida dela não cabe numa renda que você está oferecendo. Então, eu preciso de entender se esse colaborador está satisfeito comigo em todos os sentidos. Porque se ele não tiver,
Não vai funcionar, gente. Então, assim, você fala assim, ah, quando que eu vou desistir desse colaborador? Primeiro, quando você vê que ele está satisfeito de trabalhar com você. Se ele está te dando todas as dicas, toda hora ele faz um comentário que ele não está feliz ali, você acha que uma pessoa que não está feliz produz? Ou uma pessoa que está se sentindo ameaçada ali, ah, se você não ficar aqui, você não vai arrumar outra coisa melhor. Essa pessoa produz sobre pressão, sobre ameaça, sobre... Não vai funcionar. A pessoa vai fazer ali o mínimo dela, vai fazer a entrega dela e pronto, ela não vai se comprometer. Então, na hora que você... Um erro que a gente vê, eu vou voltar, eu vou repetir isso. Não coloque salário fixo para pessoas que são responsáveis para a entrega de resultado da sua empresa, porque você não vai conseguir um resultado bom. Ah, Cristiane, mas pensa bem, meu gerente está ganhando 10 mil, tá? E você está ganhando quanto? Ah, você está ganhando 50? Tá ótimo. Se ele me fizer ganhar 60, eu aumento para ele. Beleza, tá tudo bem. Por quê? Porque ele está trazendo resultado. Agora, o que eu não posso, que às vezes as pessoas pensam, é o seguinte: não, eu não posso pagar um salário hoje para um gerente, sei lá, vamos colocar aqui de 8 mil. Ok, mas aí fala assim, Cristiane, e aí? Eu contrato um gerente, por exemplo, pessoal de vendas, fala muito, a gente dá muita consultoria nessa área. Então, eu vou vender. E aí, gente, eu falo pro pessoal da área de saúde também, tá? Que a gente vende tratamento. A gente vende. As pessoas às vezes não entendem isso, que nós somos empresários, que ninguém contou isso pra gente na faculdade, né? Mas nós vendemos serviço. Mas nós vendemos, nós fazemos venda como qualquer outro prestador de serviço, tá? Então, quando a gente oferece esse serviço, quando eu estou oferecendo esse serviço, se essa pessoa vende, fecha meus orçamentos, ela consegue converter, sei lá, 80% do meu tratamento, eu vou pagar para ela em cima de cada tratamento que ela fechar. Deixa ela ganhar 100, eu estou ganhando 10. Deixa ela ganhar 100, eu estou ganhando 1.000. Agora, o que eu faço, igual o pessoal de venda, por exemplo, me fala isso muito. Fala, Cristiane, mas eu estou precisando de aumentar minhas vendas. Assim que eu melhorar minhas vendas, eu vou contratar um gerente. Não! Se você está precisando de melhorar a venda, você tem que contratar um gerente. Como que a sua venda vai aumentar se você não tem um gerente ali para colocar ordem na casa? Ah, mas eu não tenho caixa para pagar. Contrata o cara para ganhar em cima do que ele vende, em cima do resultado. O bom vendedor vai topar. Se ele vê o potencial do seu negócio e ele é bom de venda, ele é um bom gerente, ele vai topar. Você sabia que a maioria dos vendedores, eles recebem salário mínimo na carteira, às vezes não tem nem fixo na carteira mínimo, é um valor irrisório, e o resto é comissão? Por que na nossa área de saúde, na área de prestação de serviço, a gente não pode fazer isso? Posso. Quanto que você vai ganhar? Não sei, depende, Adriano, da sua capacidade de vender. Eu tenho muito paciente. Eu faço, sei lá, 60 orçamentos por mês. Se você fechar 60, você vai ganhar X. Se você vender 30, você vai ganhar X. Não vai alterar o meu caixa. Por quê? Porque se ele vender, eu só vou pagar para ele se ele vender. Ok? E eu quero mais é que ele venda. Você está motivando também. Dessa forma, você está motivando, né? Claro. Agora, você imagina a sua secretária que fecha os seus orçamentos, se ela fechar os 60 ou os 10, é a mesma coisa. Se você atender 15 pacientes no dia ou 10, é a mesma coisa. O que você vê? A secretária cortando horário, ela não espreme o horário do almoço dela, ela não espreme o final do dia. Lógico, ela vai ganhar a mesma coisa. Nem eu, nem você, se estivéssemos no lugar dela, faríamos isso também. Porque com o tempo isso é desmotivador. Eu posso até entrar no emprego topando ali o mínimo, mas a partir do momento que eu estou mostrando meu serviço e a minha entrega, eu espero no mínimo reconhecimento. Então, você pagar fixo uma pessoa dentro do seu negócio, que vê que você está ganhando, que o que ela está fazendo está te ajudando a aumentar o seu faturamento, e você não paga proporcional para ela o aumento do seu faturamento, ela vai trabalhar sempre no stand-by. Ela pode até entrar um pouco motivada ali e tal, mas, gente, você trabalhar muito e ganhar X, e trabalhar o razoável e ganhar X também, com o tempo você vai trabalhar o razoável. Não tenha dúvida, tá? Então, esse negócio de espremer funcionário no salário, pagar pouco, pagar mal, esquece. Você nunca vai ter uma equipe de alta performance. Você nunca vai melhorar a sua entrega. Porque se a sua equipe estiver motivada com você, ela vai estar se sentindo para você ter uma equipe motivada, que foi a pergunta, eu tenho que ter uma pessoa que tem possibilidade de crescimento, eu tenho que ter uma pessoa que tenha reconhecimento da entrega dela, eu tenho que ter uma pessoa que ganhe mais quanto mais ela entrega.
E ok, se ela estiver me trazendo resultado, deixa ela ganhar junto comigo, ótimo. Eu quero mais que ela ganhe muito. Porque quanto mais ela estiver ganhando, mais eu estou ganhando. É igual mais ou menos o imposto de renda, né? A pessoa fica brava de pagar imposto de renda. Tá, mas você só paga porque você ganha, né? Não estou falando que eu gosto de pagar, não. Né? Porque eu não vejo retorno desse imposto. Mas assim, a questão, a ideia é mais ou menos essa, né? Eu só pago em cima do que eu recebo. Então, como que eu vou ter uma equipe de alta performance se eu pago o mínimo? Se o tempo inteiro eu estou colocando ela como se ela tivesse ali dando sorte de trabalhar comigo. Porque aquele emprego ali é o que todo mundo está pagando e tá bom. Eu estou pagando para ela, eu vou ter sempre gente mais ou menos. Então eu tenho que definir o que eu quero. Se eu quero uma equipe de alta performance, eu tenho que reconhecer essa equipe, eu tenho que dar a possibilidade dela crescer, eu tenho que reconhecer e eu tenho que remunerar. Se não, esquece, você vai ficar com o seu turnover lá em cima, tá? Então, isso aí você tem que pensar. O turnover é o número de pessoas que saem e entram dentro da equipe, tá, gente? Você vê que tem empresa que fica rodando, gente, girando, né? E tem empresa que às vezes treina o colaborador, na hora que o colaborador tá bom, por não reconhecer isso, perde o colaborador. Olha o custo disso. Até você treinar uma outra pessoa, até você colocar essa pessoa alinhada com a sua empresa, olha o que você perdeu aí nesse meio do caminho, tá? Então, vale a pena reconhecer. E com o risco de não achar alguém que faça o que a pessoa estava fazendo, tá? Cris, essa questão aí que você comentou sobre a questão, vamos supor que a pessoa tem uma pretensão salarial de X, mas ela aceita trabalhar por Y, aí você comentou, ela vai começar a fazer Z, Y, X, Y, Z por fora para poder complementar o salário. Isso, de uma certa forma, às vezes, para a atuação dela na sua empresa, às vezes começa a interferir na produtividade dela, você concorda? Porque, vamos Sim. supor, a pessoa vai passar lá, vamos supor, a noite inteira fazendo uma hora extra, trabalhando em outro local. Aí chega no dia seguinte, ele está morto lá no seu Sim. trabalho, né, na sua empresa, e não vai ter a mesma produção que você Sim. esperava ou que fosse necessário que ela tivesse. Você concorda Você, comigo? com certeza. Você imagina uma secretária sua numa clínica, vou colocar numa clínica, um vendedor numa loja, né? Porque eu falo que a secretária, a da frente, ela é uma vendedora. Apesar de que a gente aprende que a gente tem que contratar uma pessoa bonita, né? Eu vejo isso demais. Tem que ser uma pessoa bonita, tem que ser uma pessoa educada. Não, você tem que ter alguém que vende. Você tem que ter alguém que vende, que converta o seu orçamento em dinheiro, porque senão seu negócio não vai viver de beleza. Então a gente aprende isso e a gente vê muito se falar disso. Você tem que ter, é diferente de você ter uma apresentação. Você tem que ter uma boa apresentação. Agora, o ponto forte da sua recepção, se é uma clínica, é a pessoa ser boa de venda. Na hora que a gente vai fazer a consultoria, as pessoas falam, pois é, qual é o perfil que você quer tratar? Uma pessoa que seja educada, que sabe tratar o paciente. Ok, trata seu paciente, põe tapete vermelho para ele e não converte em dinheiro. O que você ganhou? Então, eu tenho que ter uma pessoa que tenha um bom senso ali, de saber receber, mas eu tenho que ter uma pessoa que ela saiba receber ali, mas que ela seja boa de conversão. E é isso que me interessa, tá? Então, a gente erra até na contratação de perfil, tá? Então, se você quiser colocar uma pessoa bonita para ficar lá enfeitando a sua recepção, você pode até comprar. Compra um jarro de flor que é mais barato. Põe uma coisa bem bonita lá e põe alguém que sabe atender, que sabe vender. É o ponto número 1 aí, tá? E essa questão que eu estava falando, então, se a secretária, por exemplo, o que você acha? Na hora que não tem cliente na sua clínica, ou não tem um comprador na sua loja, e ela tem um negócio dela lá, o bolinho que ela vende para completar a renda do salário que você não pagou, que você não quer dar para ela a diferença, você não quer dar o estímulo para ela de uma possibilidade de... Ela não vê possibilidade de ganhar mais dentro do negócio, do seu negócio. E ela faz ali, né? Você contratou ela, queria ganhar 4, você ofereceu 2, ela pegou. Você está achando que fez um ótimo negócio, que eu vejo isso, as pessoas achando assim, nossa, contratei uma pessoa que queria 4 por 2. Ótimo, beleza, vamos ver até onde que ela vai ficar. Aí ela vai começar a fazer o bolo dela, o brigadeiro, vai vender planta, vai vender alguma coisa. Você acha que na hora que não tiver cliente dentro da sua clínica e não tiver comprador, ela vai estar no WhatsApp fazendo o quê? Ela vai estar atrás de cliente seu? Vai estar atrás de cliente dela. É óbvio. Não tenha dúvida disso. E aí você quer uma pessoa extremamente dedicada ao seu negócio,
se você não reconhece, se você não valoriza, aí fica muito difícil, né? Realmente fica muito complicado. E a gente vê isso muito, tá? Tem mais pergunta Cris, aí? sabe o que que eu estou concluindo aqui? Que a maior dificuldade da liderança é ser líder. É difícil, não é fácil, né? Não, não é não. Obrigado, Validare. O papo está top. Que bom. Seja bem-vinda. Porque é assim, é muita coisa para administrar, né? É, Muita ser coisa líder para. não é fácil, né? Ser líder não é fácil. E a gente está até conversando isso. Na iniciativa privada, é tão difícil isso, porque você promove uma pessoa liderança, você não pode voltar com ela, porque a CLT não permite que você volte com ela para o colaborador, né? E eu não posso falar de serviço público, da outra vez que eu fui falar, as pessoas... Ah, mas a Adriana é servidora pública. Não, eu vou falar de novo, Adriana. Para que as pessoas me entendam Sim, melhor dessa vez, no serviço público isso é possível. Você se torna líder ali, gerente de uma clínica, e depois você, né, muda a gestão, você volta para a parte operacional. No mundo corporativo, isso não existe. Se eu promovo uma pessoa a liderança, ou ela sobe mais, ou ela é demitida, porque ela não pode voltar, né? Então eu tenho que pensar muito e as empresas não preparam essas pessoas para serem líderes. Agora que as empresas mais avançadas, as empresas que têm uma mentalidade melhor, né? Essas pessoas que têm líderes bem posicionados, né, Isaíra? Estou vendo a Isaíra Costa aí. Essas pessoas que têm esse posicionamento mais abertos, né? Elas entendem que não tem como ter resultado se não tiver uma liderança bem preparada. E aí elas contratam, né? Vai falar, você está vendendo seu peixe. Não, não é isso, porque se você não tiver pessoas na liderança bem posicionadas e que façam de forma sistematizadas ali todos os processos, né? O feedback, acompanhar a tarefa, fazer todas as atividades dele correto, reconhecer, proporcionar valorização nessa equipe dele, o resultado não acontece, né? As pessoas têm que entender que o resultado ela é resultado das pessoas. Eu não tiro leite de pedra, né? Então, às vezes eu tenho uma loja muito bem montada, uma estrutura física maravilhosa, num lugar ponte excelente da cidade. Eu invisto em tudo, em tecnologia, aí contrato o pessoal do marketing. Eu vejo as pessoas investindo em tudo e não investem nas pessoas que estão trabalhando com eles. Aí quer pagar pouco, não quer valorizar. Não vem resultado, gente. Você pode ficar aí fazendo investimento em Instagram, investimento em rede social, o que for, pode pagar marketing, o que for. Se você não entrega o que você propaga, o seu negócio não decola. Cris, isso que eu queria comentar com você também. Essa questão da mudança que todo mundo está passando, né? Por conta dessa pandemia, de se adaptar a essa nova realidade, né? De ter que estar presente também de forma online. E além disso, essa questão que você colocou sobre dar feedback, né? Fazer o feedback, eu acho que é bastante importante também a gente pensar, tentar entender por que às vezes que um colaborador que sempre entregou, de repente, por algum motivo, ele para de apresentar aquele resultado que ele sempre apresentou. E acho que isso, um dos fatores que acho que deve ser avaliado é essa questão da pandemia, né, que nós estamos vivendo, e isso tem trazido repercussões muito importantes no ambiente de trabalho. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso para a Sim, gente? uhum. Sim, porque assim, a gente tem que deixar isso bem claro, gente, que assim, olha, existe uma diferença entre o colaborador que não entrega e o colaborador que entrega e está passando por uma fase difícil, né? Então a gente teve na pandemia aí pessoas que perderam entes queridos, que foi mais de um na família, ou que está com pessoa internada. Então a pandemia, ela realmente desestruturou a parte emocional de muitas pessoas, né? De muitas famílias. E a gente não rende de forma igual, né? A gente não rende. Não adianta você falar comigo assim, ah, não, tudo bem, mas eu sou profissional, eu chego lá e vou fazer minha entrega. Não, não é bem assim. A gente não consegue produzir da mesma forma. Quando você está abalado emocionalmente, não tem entrega, né? Então, assim, se eu sou uma colaboradora boa, que tem uma entrega boa, que eu sou responsável, que você já me conhece, você sabe qual que é o meu perfil ali, e eu estou passando por um momento, agora na pandemia, eu estou passando por um momento difícil, é óbvio que o líder tem que levar isso em consideração e relevar, e apoiar,
e dar suporte e colocar a equipe junto para poder ajudar e fazer um movimento para poder dar sustentação naquela pessoa ali, para ela poder, até que o trabalho seja uma forma dela esclarecer um pouco, né? Tornar a coisa mais leve para ela ali, para ela poder realmente se sentir ali dentro do trabalho um local onde ela consegue esclarecer um pouco e também um lugar que ela possa também falar, olha, hoje realmente eu não sai nada, não consigo, não estou conseguindo concentrar, mas é uma questão momentânea. É diferente de um colaborador que não quer entregar, que não se entrega, que não envolve, né, que não veste a camisa. E, gente, o líder sabe. Eu posso, assim, eu não sei quantos líderes tem aqui assistindo, mas eu tenho certeza que se eu falar assim com você, olha, hoje a Adriana me entregou um atestado médico, ok. Aí semana que vem, a Adriana me entrega um outro atestado médico. Aí mês que vem, ela entrega outro. Daqui a 2 meses, ela entrega 2. O que que eu vejo nessa? As pessoas falam, mas eu sei que o atestado é falso, mas eu não posso fazer nada. Pode fazer sim. Eu, enquanto líder, eu sei muito bem que qual colaborador meu que usa desse atestado para poder faltar. O que eu não posso é não aceitar o atestado. O atestado, ele é indiscutível, tá? Então, eu aceito esse atestado da Adriana, eu sou líder dela. Eu sei que a Adriana está usando o atestado, e engraçado que a Adriana só adoece sexta-feira, ou na segunda, né? Porque ela já emenda o final de semana ali. Então, eu tenho um padrão comportamento dela ali. A moto dela estraga na sexta, na outra segunda acaba a energia na casa dela. Eu vou desenhando o perfil, eu conheço a minha equipe. Então, eu sei quando um colaborador está usando ali de má fé, ou faz um jogo ali, eu entendo. Ok, eu não posso contestar o atestado, eu vou receber esse atestado dele e vou chamar a Adriana. Adriana, eu tenho visto aqui, ó, nos últimos 3 meses, eu vi que você usou 8 atestados. Está acontecendo alguma coisa? Você está com algum problema de saúde? Sério, eu posso te ajudar em alguma coisa? Por que eu estou te falando isso? Porque ele pode estar mesmo. Pode ser que ele nunca usava atestado e agora ele começou a usar, e isso é um motivo de você chamar ele para entender o que está acontecendo. Às vezes ele está acompanhando um filho num tratamento, está acontecendo alguma coisa que realmente o rendimento dele está caindo e eu preciso de entender o que está acontecendo, ok. Mas a Adriana também pode ser uma colaboradora que já tem esse perfil e eu já estou sacando a dela ali mais ou menos, eu já conheço mais ou menos o pessoal da minha equipe. Eu vou chegar e falar, Adriana, eu estou vendo esses 8 atestados seus, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí a Adriana vai falar, não, porque não sei o quê, porque aconteceu, porque eu estou meio doente mesmo, a imunidade caiu, muito estresse, sei lá o que a Adriana vai me falar, qualquer coisa que ela me fala, eu falo, então tudo bem, porque assim, me chamou a atenção porque você foge do número de atestados que eu tenho na equipe. Porque, gente, não tem como liderar sem ter registros. Eu não consigo colaborar, eu não consigo fazer gestão se eu não tenho controle. Então, esquece. Se eu não tenho controle, eu não consigo fazer gestão. Ponto número 1. Se esse colaborador está usando desse atestado, a minha equipe, eu tenho, sei lá, 2 atestados, a média 2 atestados no ano. Eu tenho colaborador que trabalha comigo há anos, nunca levou atestado. Ok. Agora, se ele sai muito do perfil e eu sei que ele está usando, o que eu estou falando com ele? Olha, está me chamando a atenção o número de atestados que você usa. Das duas, uma. Ou ele vai parar, se ele realmente quiser estar ali no emprego, se ele realmente quiser manter o trabalho dele, porque ele já viu que o líder dele está atento, porque eu tenho controle, porque eu anoto, né? Eu tenho controle do que está acontecendo. Ou ele vai perceber que eu tenho controle da minha equipe. Eu tenho que dar um posicionamento desse, porque quem está indo trabalhar está sobrecarregado na hora que ele falta, e eu posso usar isso como um argumento, sim. Olha, eles estão me preocupando porque a equipe que fica, quando você não vem, essa equipe está sobrecarregada. E eu preciso de me posicionar quanto a isso. Eu preciso saber de você se é uma fase que está passando. A própria equipe, às vezes até a própria equipe comenta, ou então já se manifesta verbalmente, né? Que está incomodado. Rede social entrega demais, né? Gente que fala que está com o pai doente, aparece na cachoeira, não sei das quantas, né? E acontece demais. Então, assim, esses dias até me perguntaram, acho que foi numa live também, assim, e quando o meu gerente me falou que estava doente, não sei, alguém da família, e eu descobri que ele estava numa festa, não sei lá, viajou, acho, se não me engano, eu tinha viajado para o aniversário de não sei quem, alguém da equipe contou e mostrou
a foto no Facebook, numa dessas, não sei se Instagram, uma dessas mídias sociais aí. O que eu faço? Gente, cargo de confiança é cargo de confiança. Você vai colocar o seu negócio, que você estudou, entrou na faculdade, formou, investiu. Você está colocando na mão de uma pessoa que mente para você? Que não tem responsabilidade com o seu negócio? Que não aparece que foi para a festa? Se você que é a dona do negócio não pode faltar segunda e nem sexta-feira, o que dirá a pessoa que é responsável pelo seu negócio e que é paga por isso? Então, assim, tem coisas, são erros e erros. Né? Então, eu acho assim, que são pessoas que, se eu errar, porque se eu falhar, porque, olha, aconteceu, eu não sou perfeito, hoje eu errei. Ok, né? Ninguém vai crucificar ninguém porque errou. Uma pessoa pode errar uma venda, pode errar uma nota, pode errar uma abordagem com o cliente, pode falar alguma coisa que o cliente não deveria saber. Ok, isso acontece. Agora, você quebrar a confiança da pessoa que trabalha com você, que é responsável, que é a pessoa que na hora que você não está, ela que responde pelo seu negócio, você não pode confiar, é cargo de confiança, sinto muito. Pode começar a procurar outro. Gente, é confiança, é cargo de confiança. Você paga 40% dele a mais para ele ser a pessoa responsável pelo seu negócio. Você está colocando o seu negócio na mão de uma pessoa que mente para você? Que tá te falando que ela não é confiável? Não dá. Então, a gente vê isso muito, sabe? Alguns erros, as pessoas, às vezes o empresário reclama, mas ele permite erros que não pode permitir. Porque isso vai repetir, vai voltar a acontecer, o seu negócio vai ficar machucado, o seu resultado, você não vai conseguir atingir o potencial do seu resultado, né? Então, a gente precisa de ter isso muito claro. Ou você confia ou você não confia. Não existe, eu confio mais ou menos. Não, ou você confia ou não confia. Né? Não tem mais ou menos. Tem coisas que não tem mais ou menos. Tem coisas que são preto e branco. Ah, que você é muito radical. Não, não sou radical. Acho que tem erros, tem situações que a gente tem que relevar. Agora, outras, não. Tem uma pergunta aqui, Adriana, que eu tô doida para responder. Tá, vai lá. A pessoa perguntou assim, como eu faço se o meu melhor colaborador não atende às minhas solicitações? Tá. Depois eu queria, quem perguntou isso aqui no YouTube, me fala qual que é o cargo dessa pessoa na sua empresa. Tá? Porque vai ter um delayzinho aqui. Gente, assim, é o melhor colaborador, né? Você imagina o pior. Porque, assim, se o melhor não entrega, não faz as melhoras que ele pede, que ele precisa, é o melhor colaborador como? Eu não entendi. Porque um colaborador bom, ele não pode ser o colaborador que não te atende nas suas solicitações. Vocês entendem isso? Assim, como que é complicado? Qual que é o controle de qualidade dele aí, né? Você sabe o que acontece? Eu sempre falo muito isso assim, nas mentorias ou nas coordenações que a gente vai, como terceirizado, de qualquer forma, assim, o líder não pode, o dono do negócio não pode ser refém de ninguém. Então, assim, eu vejo que é uma relação mais de dependência aqui do que, o meu melhor colaborador não melhora nas coisas que eu peço. Como que ele é seu melhor colaborador? Parece que ele está te fazendo um favor de trabalhar lá na sua empresa, como se você dependesse dele, que se ele saísse, gente, isso é muito comum. A gente vê empresário refém de gerente. Esquece isso, não existe. A única pessoa, eu falo isso, se tiver mentorado meu aqui, gente que eu já dei consultoria, vai falar que realmente eu falo isso. Se você tiver refém de alguém na sua empresa, está errado. A única pessoa que não pode sair da sua empresa é você. O resto é substituível. Não existe isso. Então, se você tem um colaborador, isso serve para a equipe, serve para tudo. Se você tem um colaborador que você depende dele e que se ele sair você está frito, você está frito mesmo, porque você está refém dele. E aí, às vezes, eu vejo a pessoa falando assim, nossa, Adriana, eu não posso... Nossa, se a Adriana sair daqui, eu morro. Nossa, Adriana é meu braço direito, meu braço esquerdo e minhas duas pernas. Como que você fala isso pro seu colaborador, pro seu gerente?
Sabe o que você está falando com ele? Independente do que você entregar, se você quiser fazer do jeito que você fizer, você faz do jeito que você quiser, porque eu preciso tanto de você que eu não posso te demitir, eu não posso te substituir. O que você entregar tá bom. Gente, vocês estão entregando o negócio de vocês na mão de uma pessoa. E você quer saber o pior? Geralmente são essas pessoas que, se eu tivesse a caneta, era a primeira pessoa que eu demitia. Geralmente são colaboradores antigos, colaboradores viciados, colaboradores que não entregam. Mas o que acontece? Existe uma dependência emocional entre o dono da empresa. Ele realmente ele fala tanto que o negócio dele depende daquele gerente ali, daquela pessoa ali. Eu tô falando gerente, gente, porque geralmente é empresa maior, assim, mas dentro do seu consultório, que seja, ele é tão dependente ali da secretária, que é responsável. Ele já conhece todos os meus pacientes, já sabe tudo como é que é o movimento. Não, então você tem preguiça de treinar o outro. Não é que você é dependente dele. Não é que seu negócio morre se ele sair. Como assim? O negócio é seu. O seu negócio só morre se você morrer, desistir, sair. Às vezes nem isso, né? Às vezes você vende e continua o negócio, mas assim, a única pessoa que não pode sair do negócio é quem coordena. O resto pode ser demitível, normal. Então, se você tem alguém na sua equipe que você fala assim, nossa, você pelo amor de Deus, nem... Às vezes a pessoa fala assim, eu tô querendo sair. Não sai, pelo amor de Deus. E fica segurando o colaborador, deixa embora. Quer ir embora, vai. Se organiza, treina outro, sabe? Ou então você fala assim, olha, eu preciso de treinar uma pessoa, você pode me dar esse tempo? Gente, não deu também, se a pessoa tá com uma vontade também, tchau, sabe? Em 30 dias você vai passar aperto ali e resolve, muda a roda e vai embora. Não tem isso. Agora, se você é o dono do negócio, é você que contrata e você fala que você depende dele, puxa vida, esse cara não vai mandar e desmandar no seu negócio. E com resultado, independente do resultado dele ser bom ou ruim. E eu vou falar para vocês, 90% das vezes, no meu laudo lá, na minha consideração, eu aponto para demitir essa pessoa que é imprescindível no negócio. É ela que atrasa, é ela que travanca, é ela que... Ela tem problema, da mesma forma que ela não tem uma relação sadia com o dono da empresa, com o dono do negócio, ela também não tem com a equipe. Ela coloca essa equipe para baixo, ela não deixa essa equipe desenvolver, porque ela tem que ser essencial. Porque o dono fala que sem ela, ele não vive, como é que ele vai deixar as outras pessoas desenvolverem? Ele também não deixa. Então, vai criando uma bola de neve ali. Tá? Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Gente, o negócio só depende de vocês. O resto você substitui. A sua equipe, você tem uma excelente pessoa, faça tudo para reter o talento ali da sua empresa, dessa pessoa na sua equipe. Ela não quer ficar, troca, muda o disco, cai fora. Não tem isso. Agora, se você tem... fala, mas é porque já conhece todo o meu... Bom, então você está com preguiça de treinar. E líder não pode ter preguiça de treinar. Porque a gente vai treinar pro resto da vida. Né? O bom líder, ele monta equipes boas o tempo todo. Ele monta equipe boa, a equipe sai gente, entra gente e ele tá formando pessoas melhores ali. E está faltando 4 minutos para nós encerrarmos. Tem mais alguma pergunta aí? Aqui eu fui faltando falar 4 minutos. Tem mais alguma pergunta aí? Tá, para mim... Quer que eu possa fazer daqui? Pode. O que eu posso fazer para reter talentos na minha empresa? Tá. Eu volto mais ou menos no que a gente falou lá no início, que é o seguinte, se eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe, que eu acho que ela entrega bem, que ela é muito... peraí, chegou uma outra... vou ter que responder essa aqui da Adriana. Ei, Adriana! Seu xará. Eu vou responder dela também. Vou te responder, tá, Adriana? O que eu estava falando? De reter talentos. Se eu tenho uma pessoa que eu já treinei, que é boa na minha... que ela veste a minha camisa, ela tem um domínio bom sobre o trabalho, ela traz resultado bom, ela tem... lógico, ela vai ter defeitos, mas assim, a entrega dela é muito boa. E essa pessoa, eu não gostaria de perdê-la, mas ela... algum momento ela deixou para mim ali escapar que ela não está satisfeita. Que ela quer, ou então nem é que ela não está satisfeita, eu tenho medo de perdê-la porque eu sei que ela, a qualquer hora alguém pode chamar e ela tem muita capacidade e tudo. Se você é um líder que tem autonomia, porque às vezes você não é o dono do negócio, então não depende de você, né?
Então, se você tem essa autonomia, você vai oferecer para ela esse ganha-ganha aí, tá? Então, assim, ó, vamos estipular uma nova meta. Se você me entregar X, você vai ter participação. Então, nós estamos faturando, sei lá, vamos colocar aqui 10 mil. Acima de 10 mil, eu vou te dar uma gratificação de X%. Ok. Tá? Aí, gente, vai com quem sabe fazer o cálculo. Se não souber, contrata alguém para fazer. Não vai saindo dando porcentagem da cabeça, não. Faz conta, vê um tanto que fica legal e deixa essa pessoa, porque aí ela vai estar motivada sempre a ela entregar mais, ela vai ganhar mais. Ela vai, além do dinheiro em si, você está dando para ela uma coisa muito importante, que é a expectativa de crescimento. E isso muda completamente, tá? A partir do momento que eu tenho expectativa de melhorar, eu mudo totalmente meu astral ali, tá? Então, eu acho que é isso, assim, se você puder reter talento, se você não tiver autonomia, você tem que conversar com o seu líder. Agora, dentro da sua empresa, você tem várias maneiras. Se você tem autonomia, você tem várias formas de reter talento ali, na forma de você lidar com essa pessoa, né? Você ver realmente qual que é a capacidade dela de entrega, dar desafios para essa pessoa, né? Dar mais autonomia para essa pessoa. Isso tudo você retém talentos. A pessoa quer realmente ser reconhecida e sentir que ela está trabalhando na capacidade dela intelectual máxima, né? Então, eu não posso pegar essa pessoa e limitar ela, né? Para eu ter uma equipe de alta performance, eu tenho que sempre estar colocando uma possibilidade de crescimento, né? Ou financeiro, ou de crescimento profissional mesmo, tá? Intelectual, dar desafios intelectuais para ela. E sempre, gente, é o ganha-ganha. Não adianta você querer que uma pessoa esteja estimulada, uma pessoa de alta performance, não vai ficar na sua empresa se ela ganhar a mesma coisa, independente do resultado. Ela vai procurar sempre crescer, tá? E se você tem uma pessoa que recebe a mesma coisa desde quando entrou, eu tenho certeza que você vai falar comigo que essa pessoa está acomodada. Mas você também está acomodado na forma de avaliá-la, na forma de reconhecê-la, na forma de remunerá-la. Então, é um espelho do que o líder está fazendo ali, de como que ele está colocando para a equipe dele. Tá? A Adriana Pazito me perguntou, eu quero responder isso porque é muito isso. Como que faz se o líder não tem autonomia? Tá? É muito simples e muito triste. Se você não tiver autonomia, você não tem como entregar. Não tem como entregar. Então, eu não posso pedir uma pessoa que me dê um resultado, se eu não dou autonomia para ela fazer do jeito que ela tem que fazer. Então, eu sempre dou o exemplo do bolo, né? A Adriana, eu fui na casa dela, comi um bolo muito gostoso. Falei assim, nossa, Adriana, faça um bolo. Eu vou receber uma visita semana que vem. Eu quero que você faça um bolo desse para mim. Eu vou te encomendar. Tudo bem, Adriana? Falei, tudo bem, faço sim. Falei, só que eu quero que você use o ovo caipira. Aí a Adriana falou assim, não, mas o ovo caipira fica um gosto muito forte. Eu não vou conseguir, não vai ficar legal. Eu falei, não, mas eu quero ovo caipira. A farinha também eu quero que você use a Dona Benta, tá? Aí a Adriana fala comigo, não, mas eu trabalho com a farinha sol. Não, mas eu quero que você faça a Dona Benta. E eu vou colocando para a Adriana, eu vou tirando a autonomia da Adriana e depois no final eu vou exigir dela um bolo perfeito igual que eu comi. Eu vou exigir dela um resultado de excelência. Mas eu não dei autonomia para ela para fazer. O que a Adriana tem que fazer? Que é você, líder, Adriana, que falou que não tem autonomia, e os outros líderes também que vão estar na mesma situação. Você tem que chegar para essa liderança e falar o seguinte, olha, eu não consigo entregar o bolo que você quer se você não me der autonomia para fazê-lo. Porque eu vou fazer o bolo do jeito que você quer. Só que eu não posso te prometer o resultado. Então, gente, a conversa tem que ser clara nesse sentido. Por quê? Porque senão esse líder vai achar, o seu líder vai achar que você não entrega porque você é incompetente. Ele não conseguiu enxergar que você não consegue fazer a entrega que ele quer se você não tem autonomia. Então, na hora que ele te colocar as metas e tudo, você vai falar com ele, olha, tudo bem, eu te entrego isso, só que para isso eu preciso dessa autonomia, porque se eu não tiver autonomia para definir a minha equipe, você quer ver uma coisa que acontece muito? Não deixa você demitir, não deixa você contratar e quer que você entregue um resultado excelente. Fala, olha, eu não tenho uma equipe
que eu consigo entregar esse resultado. Eu consigo bater essa meta que você me colocou aqui, mas você tem que me dar a autonomia de colocar uma equipe boa. Com uma equipe boa eu consigo. Agora com essa equipe que eu tenho, não consigo. Não consigo fazer mágica. Tá? Então, sim, a melhor forma de você, na hora que estiver calmo, não é na hora do estresse, na hora que estiver tranquilo, senta com seu líder e fala com ele, olha, eu entendo que as suas metas são essas, eu acho também que o resultado, a gente poderia entregar esse resultado, eu tenho capacidade de fazer com que a equipe entregue esse resultado, porém, eu preciso de ter autonomia para fazer essa entrega. Então, eu preciso dessa mudança. Escreve, de preferência, escreve e entrega. Na hora que o seu líder fala, pois é, você lembra lá nos 4 itens que eu coloquei? Eu precisava disso, disso, disso e disso. Eu não tive as minhas solicitações atendidas, então eu não consigo entregar. E o líder que não está dando autonomia, gente, está fazendo uma bobagem. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu te dou autonomia, eu posso te cobrar. Porque se eu falo para a Adriana assim, não, Adriana, faz o bolo do jeito que você faz mesmo. Eu quero comer o bolo igual que você fez. Leva lá para mim, faz com a farinha que você usa, com o ovo que você usa, pode fazer do seu jeito. Eu quero que você me entregue um bolo bom. E a Adriana me chega com um bolo empatumado, ela vai falar o quê para mim? Que ela errou, não tem outra desculpa. Agora, se eu mudo a farinha dela, se eu mudo o ovo, ela tem mil e uma desculpa para falar que ela não trouxe o resultado porque eu mudei a forma dela fazer. Então, a minha forma de cobrar, quando eu dou autonomia, eu coloco o peso em cima da pessoa que vai me entregar. Eu transfiro tudo para ela. Ó, a autonomia é sua e a responsabilidade de entrega é sua. Desde que essa pessoa esteja preparada, né, gente? Eu não posso dar autonomia para uma pessoa que não esteja preparada, não é da alçada dela, né? Porque às vezes a gente vê equipe também que fala, mas eu queria ter autonomia para isso. E na hora que você vê, ela não dá conta ela não tem percepção do todo, ela não consegue, não tem bom senso, totalmente sem noção. É lógico que você não vai dar autonomia para uma pessoa dessa. Então nós estamos falando de pessoas que sejam preparadas para essa autonomia, né? E aí, outra coisa também que é importante você saber é perguntar para a sua líder o porquê que você não tem autonomia para isso. Se falta confiança dela em você, o que você precisa de melhorar para conquistar essa autonomia. É interessante também, porque de repente eu acho que você não tem capacidade para ter essa autonomia toda. Ela não sente segurança em você para soltar na sua mão. E eu acho que uma conversa franca aí ajuda muito. Porque se ela é centralizadora porque ela vai pensar. E se ela não te solta, não te libera, porque ela não tem confiança em que você vai realmente trazer o resultado, você precisa de saber em que ponto que ela está colocando ali, né? Por que ela não está te dando essa entrega? Por que ela não está confiando em você? O que você precisa de melhorar? E você coloca o jogo na mesa, né? Então eu acho que fica muito mais interessante do que você ficar tentando adivinhar e o jogo não vai rolar, porque você não vai saber o que tá narrando. Né? Ô, Cris. Então, eu acho que isso aí é muito importante, da gente se posicionar em relação a ser bem transparente o máximo possível, porque eu acho que isso aí ajuda uma boa conversa e resolve. Agora, tem que sair do momento de estresse, né, gente? Porque, às vezes, geralmente, essas conversas saem na hora que tá pegando fogo aí. Saber a hora de conversar, né? É igual o feedback, né? Que a gente estava falando. Também você tem que ter do mesmo jeito que você tem que ter uma hora certa para dar o feedback, você tem que saber também a hora que você vai conversar com esse líder, né? Trabalho a longo prazo. A liderança, ela é sempre, ela é um processo de construção, né? E na hora que você acha que está tudo bem, que está bem construído ali, que as coisas estão engajando, que a equipe está tudo legal, aí sai o seu melhor colaborador, né? O pessoal da mentoria aí sabe, né? Pega o M4, sai da sua equipe, mas a vida de liderança é essa, você sempre está proporcionando para esses colaboradores crescimento e ele poder realmente se desenvolver. Tá? Eu vou deixar a indicação de livros, eu tenho bastante lá no Instagram, eu vou postar essa semana, tá? A gente já está até com um post já no gatilho aí de leituras para liderança, tá? Quem nunca leu nada de liderança, a gente tem os livros básicos primeiros que a gente vai ter, né? Então eu vou colocar, quem quiser, eu vou colocar uma caixinha lá e aí vocês respondem para eu saber qual que é, tá?
O feedback A sanduíche. Karine É está isso falando aqui aí. sobre o sanduíche. Esse feedback sanduíche a gente comentou lá na mentoria. Isso que a Karen está falando é que a gente sempre faz assim, como o feedback geralmente ele é observado pelo lado do colaborador como um momento de estresse, né? Então a gente tem essa técnica assim que a gente chama esse colaborador para o feedback, sempre colocando as entregas dele onde estão satisfatórias, colocando os pontos positivos para ele, aonde ele entrega bem, aonde você está satisfeito, coloca para ele ali para a autoestima dele melhorar e ele vê o reconhecimento, né? Porque às vezes na correria você não tem o tempo ali, você perde o time, então é um momento também de você oportunizar para ele o que você reconhece. E depois você fala os pontos que ele precisa de melhorar, né? Os pontos de melhora, os gaps que ele tem. Aí você coloca e depois você fecha falando que você confia que ele vai melhorar, que você confia no potencial dele. Então você faz positivo, os gaps e fecha com positivo de novo, tá? Porque primeiro você quebra o clima ali do início do feedback, né? Você deixa ele mais à vontade. Manda mensagem, né, do que ele precisa de melhorar e no final você dá credibilidade para ele que você aposta com que ele tem a capacidade para fazer essa entrega melhor, que você está apostando nele ali na entrega dele. Ok? O Cris, o Ive fez um comentário aí, você pode ler, por favor, pessoal, a respeito de uma Quem? leitura que ele fez? Ah, tá. Ive Mangueirense fez uma leitura da Francisco Pontes, que diz assim, eu posso ler? Pode? A gestão com resultados depende diretamente de um processo de decisões consciente e estruturada. É isso aí. É o que a gente falou no início, né? Eu preciso para eu tomar decisões, toda decisão que a gente toma, a gente está abrindo mão de alguma coisa, né? Sempre. Então, quando eu tomo uma decisão, tanto para eu falar o sim ou não, eu estou abrindo, eu fecho outras possibilidades, né? Sempre que eu tomo uma decisão, eu estou tomando um caminho e estou abrindo mão de outros, né? De outros vários. Então, né, nesse processo de decisão, ele tem que estar muito bem estruturado. Igual a gente falou, por exemplo, eu tenho que ter uma liderança de hierarquia que obedeça essa hierarquia, né? Eu não posso ter líder na posição vertical, eu não posso ter líder vamos colocar patente, não sei, no nível mais alto, interferindo na equipe e queimando essa liderança aí do meio, né? Então, eu tenho que estar com essa liderança bem estruturada, bem alinhada, esses feedbacks têm que estar bem claros, a minha equipe tem que saber o que realmente eu espero dela. Então, quando você tem todo esse posicionamento claro para a sua equipe, você consegue deixar as coisas num caminho, direcionar aquele caminho ali, né? E com o tempo você vai ver quem que vai entrar no trilho ali e quem que vai sair, né? Quando a gente fala de mudança mais radical, assim, dentro das empresas, igual quando as empresas nos contratam, geralmente ela tem a intenção de fazer uma mudança de estrutura mesmo, né? A pessoa viu ali que se perdeu e contrata a consultoria para poder alinhar de novo. Quando a gente vê esse trabalho, a gente tem mais ou menos uma estatística aí que 30% da equipe não fica. Tá? Então, dentro desses 30%, está dentro da estatística. São pessoas que já estão ali acostumadas muito tempo daquele jeito, está acomodado. Então, ele não quer, na hora que você vai colocar, por exemplo, colocar processos e fluxos dentro da empresa, ele não quer porque ele já está acostumado a ser daquele jeito mesmo. É aquele colaborador que fala assim, a gente faz assim, sempre deu certo, por que agora vai mudar? Ou então, não sei por que a gente faz, quando eu entrei aqui já era assim, né? Então, é sempre esse posicionamento de aceitação, assim, eu aceito desde que continue do mesmo jeito. Se você quiser mudar, eu não quero, porque para mim só vale a pena se for do jeito que está. E esse colaborador começa a testar a liderança ali para ver se realmente vai ter essa mudança, né? Ele tenta ficar na zona de conforto dele e ver até onde que ele ganha ali no cansaço do líder, né? Assim, tentando desgastar o líder ali no máximo. Então, se você não tem um feedback muito estruturado, se você não tem os processos desenhados e não consegue colocar esse alinhamento, esse colaborador ele vai ficar tentando te minar. A verdade é essa, ele tenta te minar, né? Então, a gente da consultoria, a gente entra muito no início, assim, pisando em ovos, porque a gente chega como se fosse um incômodo, né? Tava tudo tão bom aqui, tava tudo indo tão bem, sempre foi assim, e agora chega uma pessoa de fora que nem conhece a empresa e está querendo mudar tudo, né? Então, até nisso você tem que ter um alinhamento muito bem amarrado com a pessoa que te contratou. Porque, às vezes, até o próprio empresário assusta com as mudanças que você
propõe. Né? Acontece isso muito. Você fala assim, mas foi você que me contratou para fazer as mudanças que são necessárias para o seu negócio decolar, e na hora que eu faço os posicionamentos, às vezes a pessoa assusta. Isso também faz parte do nosso trabalho, né? De alinhar com a diretoria, com o dono do negócio, com o empresário, que ele entenda realmente o que é o processo todo. Porque na hora que começa a mexer, começa a doer, você corta a carne, né? Então, por exemplo, esse gerente que a gente estava comentando, assim, na hora que você vai falar assim, olha, essa pessoa que eu dependo dela completamente. Se eu perder esse colaborador, o meu negócio desmorona. E aí você vai ver a pessoa que está acomodada com o dono, ele já tem um relacionamento ali de afetividade que já misturou ali com o negócio. Ele não entrega, mas também o empresário já está acostumado com ele, já conhece os pacientes, já conhece... Ah, não vou mexer nisso, vai dar muito trabalho. Então, são essas resistências que a gente encontra, né? Mas é importante a gente ter muito claro que se eu não estiver disposta a mexer na área de conforto das pessoas, eu não consigo mudança, eu não consigo implantar nada. Então, isso tem que ficar muito bem claro, né? Para a gente poder resolver. É preciso acabar com as limitações que se criam. Nunca vi resultados desassociados de donos de riscos e desafios. Sim. E isso na área de saúde é muito claro, né? Fica muito claro, porque assim, toda decisão que você toma com o paciente é risco-benefício, né? A gente aprende isso desde das primeiras tomadas de decisão ali de tratamento. É sempre risco-benefício, risco-benefício. E na gestão é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa de estar muito atento a isso. Tem uma pergunta aqui muito interessante, fala assim, quando o líder tem medo da equipe? Tem muito líder que tem medo da equipe, não são poucos. Tá? Então, é aquele líder que quer agradar a equipe, que ele não quer desagradar, ele não quer criar impasse com aquela equipe. Gente, esse líder não consegue resultado. Aí tá falando e a equipe não entrega. Não vai entregar. Você sabe por quê? A equipe não gosta de líder bonzinho. Ah, Cristiane, você tá brincando comigo. Não gosta. Pede um líder bonzinho para tomar uma decisão que não agrada as pessoas, para você ver o que a equipe faz. Ele não consegue, né? Eles não aceitam, porque o papel dele é tão bonzinho que eles não aceitam que essa pessoa tenha nenhuma atitude que contraria a equipe, porque ela já foi acostumada a ser atendida em todas as suas necessidades. Gente, o líder, ele é um educador. Então, eu costumo trazer esse bem para a nossa vida familiar, para a gente entender isso. Assim. Você tem como pai ou mãe, você ter como educar os seus filhos sem contrariar seus filhos? Entendi. Quem aqui já não ouviu que é pai e mãe? Ah, essa é a mãe mais chata que tem. Ah, essa é a mãe mais chata do condomínio, essa é a mãe mais chata do prédio, essa é a mãe mais chata do mundo. Ah, sinto muito, mas você não vai hoje. Ah, mas não vai, você não vai. Naquele momento eu estou desagradando meu colaborador, eu estou falando não que ele não quer, eu estou sendo o limite, o fator limitante dele ali, eu estou colocando limite nas ações dele, eu sei que ele não vai gostar, mas a médio e longo prazo ele vai se tornar, eu sei que eu estou fazendo isso porque eu estou educando ele a ter um comportamento melhor, uma entrega melhor. E eu tenho que estar muito segura disso, porque o fato do colaborador ficar triste naquele momento ali, não tem problema. Não tem problema. Vai mudar. Vai passar. E ele vai amadurecer e vai entender que aquilo ali é pro bem dele lá na frente. Né? Então, o líder que não se posiciona, ele está perdido, ele vira refém da equipe dele. E gente, sabe o que acontece? O colaborador ruim não aceita que ele fala não, porque ele já está acostumado. O colaborador ruim se sente totalmente desmotivado, porque ele é muito injusto. O líder bonzinho, ele é muito injusto. Ele não valoriza os colaboradores bons dele, ele só valoriza os ruins. Vocês já pensaram nisso? Porque se eu sou boazinha com a minha equipe, quem não entrega, quem que encosta no outro, quem que não faz... Se eu faço vista grossa, e o cara que é bom ali, que é o bom colaborador, ele não vai se sentir injustiçado? Ele vai estar totalmente desmotivado. Desmotivado também, né, Cris? Totalmente. Então, o líder bonzinho, as pessoas não gostam dele. E às vezes a liderança é boazinha na ilusão de que a equipe vai gostar dela e vai entregar. Não acontece isso. E olha que interessante, o líder bonzinho e o líder autoritário conseguem o mesmo resultado da equipe.
resultado baixíssimo. O bonzinho, porque eles não vão. O bom vai fazer por consciência dele, ele também vai chegar um ponto que vai cansar. O ruim vai ficar ali na equipe, porque para ele tá bom, tá acomodado. E o líder autoritário, ele vai ter uma equipe extremamente sim ou não, sim senhor, não senhor. Não vai se expor, não vai tentar novas opções, não vai tentar colocar novas ideias em prática, porque ele não tem espaço para fazer isso. Então, o que ele faz? Ele recua, porque quando ele fala alguma coisa, ele é combatido, né? Ele não tem espaço para fala, ele não tem espaço para dar ideia. Então, a equipe não cresce. E aí as pessoas recuam com medo, né? Aquele líder que exerce o poder mesmo da liderança ali, do medo, da acuando, ameaçando. E aí a equipe fala amém, sim senhor. Quem falar sim senhor fica. Quem não falar vai ser desligado, vai ser colocado na fria ali, na gelada, dá uma gelada nessa pessoa e vida que segue, né? E o colaborador bonzinho tá tudo bem. Os ruins vão ficar na zona de conforto e os bons também não vão vai chegar uma hora e vai falar, cansei. O cara não... Pô, o cara tá fazendo corpo mole aqui, ele nem liga, nem vê, nem enxerga o que eu me coloco aqui à disposição, me mato para fazer entrega. O cara nem me reconhece, me trata igual o outro que não entrega, então também vou... Com o tempo ele vai desmotivando a equipe inteira. Tá? Então, líder bonzinho, presta atenção no resultado da sua equipe. E quem é muito autoritário também, presta atenção no que vocês estão fazendo com a equipe, porque a sua equipe não cresce, a sua equipe não dá resultado bom. Ela não está, não é que ela não dá resultado bom, ela não está no potencial máximo dela, está longe. Essas pessoas poderiam ter uma entrega muito melhor. Tá? E lideranças, assim, escutem a equipe de vocês, porque quem tem mais capacidade para dar soluções são as pessoas que estão na ponta. O seu colaborador tem muito mais condição de dar solução, às vezes, do que você que está afastado do processo fica imaginando. Então, às vezes, as pessoas que estão lá, escuta das pessoas, por que o pessoal aqui do faturamento, o que está acontecendo, por que não entrega, o que a gente poderia fazer para agilizar o seu trabalho? Me dá aí 3 sugestões. Educa a sua equipe a pensar. Se a sua equipe acha que você não tem solução boa, que você não tem ideia boa, joga para eles. Então tá bom, me dá 3 soluções aqui para o seu... Me fala o que você precisa de fazer para esse faturamento a gente não perder guia para o mês que vem. Quero que vocês me falem aí 3... Com certeza eles vão falar coisas que você não está imaginando. Eles vão te dar soluções que você nunca poderia ficar lá sentado na mesa do computador lá atrás 1000 anos que você não ia saber essa solução que eles iam te dar. E outra coisa, você estimula essas pessoas, porque a partir do momento que se você adotar uma ideia que ela deu, gente, isso é muito motivador. Você imagina alguma coisa na empresa, no setor mudar, porque foi a ideia que eu dei. Olha que legal. E o líder coloca para a equipe o seguinte, eu confio que você tem capacidade de solução. Me dá a solução, estou confiando em você, me dá. Traz, estou aberto a escutar, me fala, o que está acontecendo? Eu não quero que perca mais guia para o mês que vem. O que vocês vão fazer? Tá? Então, assim, você ganha um monte de coisa. Você ganha em confiança da sua equipe, você ganha em motivação, engajamento. Você só tem a ganhar. Cris, Estourando o tempo, 1 hora né? e 21 minutos já Então, de então vamos conteúdo. parar. Vamos começar a encerrar e eu quero dar o meu recadinho, né? A hora de eu te espremer. Me espremer? É. Então vamos lá. Não, é porque é o seguinte, gostaria de pedir, de convidar, né, vocês que estão nos assistindo, no link da bio do Instagram da Cris, tem uma chamada lá para um e-book que a Cris vai fazer para vocês. É um conteúdo exclusivo dela sobre feedback, que é um conteúdo que nós julgamos, né, Cris, que seria de grande interesse de vocês. Então, mas só que para isso, nós precisamos da ajuda de vocês que estão nos assistindo. Então, tem um link lá que vocês vão acessar para nos informar o e-mail de vocês. Nós vamos entrar em contato e nós vamos pedir que vocês nos enviem sugestões, alguma dúvida específica
sobre esse tema de feedback que vocês gostariam de ter, para que a Cristiane possa elaborar um e-book que atenda às necessidades de vocês. Porque não adianta ela fazer um tema que não vá atingir as necessidades diárias, né, da prática diária de vocês. Então, quanto mais nós pudermos elaborar esse conteúdo alinhado à realidade e à necessidade de vocês, né, da vida diária, que é o que tem sido o foco da Cristiane desde o início, fornecer conteúdos, comentários bem focados dentro da nossa realidade, sem aquele blá, blá, blá teórico, né, Cris? Que às vezes chega a ser cansativo para quem não conhece sobre o assunto. Então, eu gostaria de convidar vocês para entrar no link da bio e fornecer, né, quem tiver interesse, o e-mail. E aí nós vamos entrar em contato para poder vocês nos enviarem essas sugestões para que esse conteúdo seja bastante gratificante para todos vocês, tá bom? Esse o meu recado. E só deixar também que toda segunda-feira a gente vai fazer uma live nesse horário, tá? Porque aí as pessoas se organizam e a gente sempre vai estar fazendo com o tema que vocês colocarem lá que a gente vai lançando as caixinhas, o que a gente for sentindo aí de interesse de vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada. Um beijo grande. Tô vendo aqui Karine, não cansa de me ouvir? Então tá. Então eu quero você em todas as lives, querida. Sabrina, um beijo. Denilce. Briana, obrigada pela participação, viu, gente? Muito obrigada. Foi muito gostoso. Eu também não canso de falar sobre esses temas. Eu gosto demais. Gosto demais, tá? Um beijo para vocês. Boa semana aí. Segunda que vem nós estamos juntos. Beijo grande. Um beijo. Lembre-se de entrar no canal do YouTube e se inscrever na Together by Krista Furi, porque nós vamos começar a botar mais conteúdos lá em breve e o tema vai ser sobre feedback, que é esse o nosso objetivo agora. Tá bom? Ok. Beijo para meninas. vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.